Joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje sim, a gente vai falar sobre duas coisas que estão acometendo aí, né? Principalmente com relação àquela questão, né, com as crianças que eu já tinha visto aqui na previsão para 2022, né? Eu já tinha previsto uma doença que iria afetar as crianças. E apareceu aí essa hepatite misteriosa, né, que está acometendo mais as crianças. E agora mais esse caso dessa varíola. Eu vou evitar falar o nome, tá bom? Mas quando eu estiver citando uma delas, eu vou tentar deixar escrito aqui de uma forma não tão explícita, mas para vocês entenderem, tá bom? Porque sempre quando a gente traz esses casos aqui, que a gente fala o nome dessas coisas, aí o YouTube acaba, né, dando uma tesourada aí na gente, então a gente precisa evitar de falar. E vocês sabem também que eu não gosto muito de fazer a respeito desses assuntos, porque até quando eu faço uma previsão negativa, vamos dizer assim, né, nessas situações, eu sempre alerto para o fato de não ser uma sentença e que a gente precisa sim fazer algo para evitar. Também não é de hoje que eu falo para vocês que outras coisas vão aparecer, outras doenças. Disse para vocês que se a gente não aprendesse com, né, esse vírus que deixou a gente em isolamento esses anos aí, que outras coisas iriam surgir, que mais coisas iriam aparecer, não só com relação a isso, mas com relação à natureza também. E isso, gente, é uma realidade, né? E sim, a gente pode fazer algo para mudar isso, e eu já falei com vocês várias vezes. Vibrar bem positivamente, não ficar aí na vibração do medo, né? Na certeza de que isso, pronto, agora ferrou, vai acometer todo mundo, vai um monte de gente desencarnar por conta disso e ficar com medo e vibrando isso, mas não tem jeito, né? Parece que mesmo que eu não fale, aí mesmo que vocês ficam com medo e acaba virando uma bola de neve. Então, de fato, eu não queria trazer, né, a respeito disso, porque acaba desencadeando, né, um monte de coisa, vocês ficam aí, entram na vibração do medo, mas eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, antes da gente adentrar mais aí nesse assunto, já quero pedir para vocês deixarem um like já no início do vídeo, tá bom? Me ajuda muito na divulgação. Se inscrever no canal se você não tiver inscrito, se você está chegando agora por aqui, já tem vários outros vídeos aqui no canal. Então vai lá dar uma olhada, que talvez eu tenha falado aí sobre um assunto que você tem interesse em saber. Me siga nas minhas redes sociais, que eu deixo o link aqui embaixo com todas elas para vocês. Meu site, se vocês quiserem consulta particular. Deixo sempre aqui na tela também o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então eu decidi trazer aqui nesse vídeo já sobre essas duas questões para a gente não estar falando muito desses assuntos aqui, né? E já corta logo, né? A gente vê o que a gente precisa ver, fala o que precisa ser dito, tá bom? Sei que muita gente está preocupada, tensa, né? Com essas coisas que tá aí afligindo as crianças, para essa nova doença aí que tá aparecendo. Então, primeiro, a gente vai ver aí a respeito dessa, que no caso foi a primeira, né, que eu já tinha previsto aqui para vocês também, que tá acometendo as crianças, tá bom? Então vamos ver o que nos diz a respeito disso.
Cara, pra mim não tem nada de misteriosa essa doença, tá? Tem pra mim que foi criada também, tá bom? Tenho pra mim que foi criada também. Meu Deus do céu. Não me arrisco dizer que essa doença é natural, tá bom? Não me arrisco dizer que é natural. Infelizmente, eu vejo tirando aí ainda a vida de muitas crianças, tá bom? Caramba, muitas crianças. Não só criança, né? Não só criança, mas afetando bem mais as crianças e ironia, né? Isso, né? O vírus que a gente sofreu aí com ele a partir de 2020, né? Que ficou mais forte. Ele não afetava, né? As crianças, não tanto quanto os adultos. As crianças não eram o foco, o grupo de risco. Já nesse caso, uma grande ironia. Mas eu vejo sim tendo algum tipo de solução. Não sei como funciona nessa questão, né? Acredito que tenha também algo para prevenir, né? Como já tem outras desse tipo, né? Se tem um certo conhecimento a respeito, mas sobre essa não, é algo de fato que veio assim, acabou pegando todo mundo de surpresa, né? E, gente, tem um peso kármico e espiritual muito forte. Cara, nada que tá acontecendo ultimamente, seja de tempo, né? Catástrofes e essas coisas, natureza, seja doença. Caramba, o ser humano ele não cai a ficha, né? De que algo precisa ser feito. Mas, enfim, né? Acredito que as coisas vão acontecer exatamente como estão caminhando para acontecer. Eu não sei se vai se tornar uma pandemia, não sei se vai se tornar algo que vai ser um descontrole, sabe? Não vejo de fato isso se espalhando demais de uma forma descontrolada, mas eu vejo atingindo muitas crianças, sim. Muitas crianças perdendo a vida, sim, infelizmente. Não vejo se espalhando demais de forma descontrolada, igual foi essa situação, né? Que aconteceu desse outro vírus. Mas eu vejo, sim, tirando a vida de muitas crianças, infelizmente, muitas. Não sei se de uma forma que não será nem contabilizado, mas acredito que não chegando perto do que foi com esse outro vírus, tá bom? E eu acredito que aqui no Brasil sim vão acontecer vários casos, porém de forma controlada, tá bom? De uma forma ou de outra aí se controlando, ou as pessoas aprendendo a lidar, ou conseguindo evitar, ou uma vacina, se os especialistas não sabem do que se trata, que dirá eu, né? Mas algo para conseguir controlar e evitar mesmo que se espalhe. Provavelmente aí alguém vai encontrar a solução para lidar, ou entendendo como funciona, né? Cientistas estudando melhor aí, descobrindo de onde surgiu, o que aconteceu, de que forma que se comporta, ou aprendendo a lidar, sabe? A contornar a situação, tá bom? Aqui tá me falando disso. Eu só vou mostrar mesmo pra vocês as cartinhas, tá? Porque se eu não mostro, o pessoal fala, mostra as cartas. Aqui tá me falando com relação kármico, tá bom? Espiritual, sim, coisas que já estavam previstas, aí estão previstas, né?
para acontecer, que são tudo sim um futuro provável. Assim como muita gente está vendo outras pandemias, está vendo outras doenças, está vendo catástrofes, são coisas assim que é um futuro provável que a gente caminha para ele, mas não é uma certeza, não é uma sentença. Mas o ser humano não aprende, né? Não sabe, não consegue entender o porquê nem evitar que aconteça. É o que eu sempre falo para vocês. As previsões, principalmente as previsões assim negativas, né, ruins, elas servem para nos alertar. Tá, então peraí, o que a gente está fazendo de errado? Né? Eu acho que tá na hora de frear um pouquinho. Essas mudanças climáticas, cara, o quanto que a natureza está sendo afetada pela gente, o ser humano não para e pensa assim, o que eu posso fazer para mudar isso? Ai, Jéssica, mas os governantes, você faz isso dentro da sua casa? Você economiza água, você joga óleo na pia, você, sabe, tipo, são coisas assim que a gente faz no automático no nosso dia a dia que a gente pode evitar, a gente pode ajudar. E a gente fica tão focado nisso de que não depende só de mim, uma andorinha só não faz verão, né? Mas é de pouco em pouco. Se todo mundo se conscientizar, as coisas elas vão mudar mais rápido do que poderiam. Mas simplesmente o ser humano não. Olha, tem hora que dá até preguiça. Mas é isso, tá? Eu vejo sim, de uma certa forma, isso sendo compreendido, né? O cientista provavelmente entendendo como lidar com isso, tá bom? Surgindo aí novidades, entendendo não só o que é, como funciona, como combater, tá bom? Vai sim. Mas infelizmente vai também tirar a vida de muitas crianças, infelizmente. É o que eu falei, né? Uma grande coincidência essa questão de não afetar as crianças e agora, mas o ser humano não consegue fazer a continha de 1 mais 1, né? Gente, se a gente for parar para analisar tudo que tá acontecendo com a gente. Aí que tá me falando isso, tá bom? Que vai vir sim pra cá. Se é que já não tem alguns casos a mais aqui, né? Eu sei que tem, mas se espalhar por aqui, né? Afetando aqui as nossas crianças, vejo sim, mas que provavelmente vai ser controlado. Agora vamos ver com relação a essa outra, pra gente conversar mais a respeito disso, né? Que eu vou ver o que nos diz aí e a gente vai desenrolando a situação. Vamos ver sobre esse caso dessa outra doença que tá aparecendo aí. Vamos ver como que vai acontecer, né? O que vai acontecer a respeito dessa doença. Cara, eu fico assim impressionada que os sinais eles estão mais que claros, né? Mais que claros. Eita, que essa vai ser pior, hein? Essa vai ser pior. No sentido de proporção. Da outra, essa vai ser pior. Caramba. Caramba.
A outra eu ainda vejo assim, sendo mais tranquilo, no caso, apesar de atingir muitas crianças, né, de tirar a vida de muitas crianças, eu não vejo no sentido de proporção sendo grande ou sofrendo muito tempo com aquilo, sabe? Se espalhando pelo mundo inteiro e pandemia mesmo. Não vejo, mas essa... Caramba. Eu tô rindo não é da situação não, tá, gente? Às vezes eu acho engraçado a forma como as cartas se posicionam pra me dizer alguma coisa, né? Para que eu entenda. Com relação a essa, eu vejo mais países sendo atingidos, se não o mundo, tá bom? Sendo bem sincera. Sendo bem difícil até para encontrar uma solução, tá bom? Sendo uma coisa bem mais complicada, bem mais difícil de lidar, né? Apesar de ser algo que eu vejo que não vai levar tanto desencarne, mas vai ser algo sofrido demais. Sim, atingindo aí muita gente, pode não tirar a vida de todos, né? Mas atingindo bastante pessoas. Não indicaria viajar, não indicaria, sabe, receber pessoas aí de outros lugares. Seria um momento, sim, de ter um controle maior, principalmente com relação a pessoas que vêm de outro país para cá, né? Não só aqui, eu acho que outros países também deveriam ter um controle maior sobre isso, identificar aí as pessoas que podem ter sido contaminadas e fazer com que ninguém entre em contato, né, que elas tenham isolamento, tomar uma atitude agora, tá bom? Com relação a isso, porque é algo aí... Porque eu não sei, né, talvez a outra que eu falei pra vocês, com relação às crianças, não seja algo tão de propagação, né? Não seja em um alto nível de propagação aí quanto essa. Provavelmente aí talvez essa seja bem mais transmissível do que a outra. Mais uma vez, ninguém sabe como a outra, né, acontece, como acontece a doença em si, né? Se é altamente transmissível aí ou não. Mas, ao meu ver, essa pode ser bem mais transmissível do que a outra. Então, isso pode gerar uma quantidade maior de casos, mas a outra, com relação a desencarne, né, a gravidade, probabilidade da pessoa desencarnar é maior. Nessa é sofrido, mais pessoas podem pegar, mas a quantidade de desencarne pode ser menor. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Eu vejo mais sendo com relação a isso, se as pessoas tomarem consciência da necessidade de fazer isolamento, para que isso seja controlado, se as autoridades elas tomem uma atitude com relação a isso, né? É um controle maior de quem entra e quem sai do país, sabe? Das pessoas terem consciência também, se pegou, de não ter contato com mais ninguém, de pessoas que tiveram contato com essas pessoas, sabe? Coisas assim que podem evitar um problema muito maior. Entende? Eu vejo isso sendo muito importante. Muito provavelmente, sim, isso se espalhando para outros lugares, mas vai depender muito da consciência que as pessoas vão ter nesse momento. E aí, a gente entra mais uma vez na questão espiritual disso tudo, né? No que essas coisas podem estar querendo nos ensinar. Eu já falei com vocês
a respeito do outro vírus, né, lá de 2019, no que ele veio nos ensinar e como que apesar de tudo que a gente viveu, a maioria de nós não aprendeu nada com isso, nada. A maior lição desse vírus foi a empatia, onde você colocava a máscara não só para você não se contaminar, para você não contaminar o outro também. Quando você ficava em isolamento para não contaminar o seu próximo. Quando você já tinha pego e tinha sobrevivido, que você colocava a máscara para você não contaminar as pessoas, sua família. Quando você saía na rua e tinha um cuidado maior por causa dos seus avós, que era o grupo de risco. Veio para testar o nosso amor ao próximo. E muita gente, infelizmente, não aprendeu nada. A gente não consegue enxergar além da situação, né? O ser humano, ele é muito assim, entende? Gente que falando que era para pegar mesmo, que era a única solução de se ver livre. Gente que não tava nem aí pros outros, saindo sem máscara, quebrando o isolamento, entende? Não aprendeu nada essas pessoas com tudo que aconteceu. E tá bom, Jéssica, então a gente viu que essas coisas vão sim acontecer, vão sim ter mais casos, podem sim se espalhar. E agora? A gente continua vivendo da mesma forma. É orar e vigiar, tá bom? Mesmo 24 horas. Tendo não só cuidado, né, com higiene, essas coisas, lavar a mão e etc. E o principal, não entrar na vibração do medo, tá bom? Não fica achando que você vai pegar, que você vai desencarnar com isso. Isso é kármico, tá bom? Se você tiver que pegar e desencarnar, você vai. Mesmo se você tiver em isolamento, trancada com 5 máscaras, quando você tirar para respirar, para tomar banho, seja lá o que for, você vai pegar, entendem? Mesmo que passe assim ó, pela brechinha da sua janela. Se tiver que ser espiritualmente, vai ser. Não existe coincidência. Nenhuma dessas pessoas que desencarnaram aí com esses vírus foi à toa, foi assim, aleatório. Desencarnou sim, só quem tinha que desencarnar, quem já era hora. Ah, mas se eu desencarnar, se eu tiver que desencarnar, então eu não preciso me cuidar, não precisava ter feito isolamento, não precisava ter tomado a vacina, porque afinal de contas eu só ia desencarnar se eu tivesse que desencarnar. Não é bem assim. É bom, a gente tem que sim se cuidar, a gente tem que se resguardar. É tudo que gira em torno disso, principalmente com cuidado com o seu próximo. A questão de bom senso, de empatia, de amor ao próximo. Você pode até não desencarnar, mas você pode contaminar alguém que vai. E isso, espiritualmente, você precisa sim se cuidar, sim tomar cuidado. Se tiver que acontecer, vai sim, mas você não deve facilitar isso, entende? E sim, gente, eu sei que muita gente vai estar falando, Jéssica, mas quem pensa isso? Sim. Muitas. Eu vi muita gente falando isso. Atendi muita gente se questionando a respeito disso. Se continuarmos pensando assim, de fato, tá tudo perdido, né? De fato, a gente não entendeu nada. A gente precisa vibrar muito pelo planeta, agora é a hora. Cria aí uma rotina de oração, tirar aí um momento aí no dia, né, para orar, para vibrar pelo planeta. Coisas positivas, vibrar a cura do planeta, isso é muito importante, tá bom? Isso a gente pode fazer. Então, sim, uma grande chance disso tudo acontecer, né? Disso tudo que eu falei para vocês, disso se espalhar, mas ainda não tem nada decidido. É um futuro provável que a gente vai criar, entende? Que a gente pode criar e que a gente pode mudar. Se agora, magicamente, de uma hora para outra, o ser humano reconhecesse, mudasse a consciência, acho que metade dos nossos problemas estariam pelo menos se resolvendo ou evitados.
Então é isso. Aqui eu vejo sim, aqui me falando que essa aí, né, dos macacos pode ser bem mais contagiosa do que a outra. Essa eu pelo menos não vejo sendo algo criado que nem aquela outra, tá bom? Eu não sei também se aquela outra das crianças, se é algo derivado daquela de 2019 e 2020, tá bom? Que deixou a gente em isolamento. Não sei não, mas tem uma grande chance de ser alguma variante, né? Falei para vocês também a respeito disso, que iriam surgir algumas variantes que iam sim afetar a gente, principalmente as crianças. E pode ser, tá? Não sei se eles vão conseguir ligar uma coisa com a outra ou identificar, mas pode ser uma que atinja, né, e que cause a hepatite. De repente pode ser por isso que eu vejo sendo criado. Entende? Essa eu vejo muito mais sendo mutações de algo que já existe, tá bom? Mutações mesmo naturais, vamos colocar assim. Eu não vejo tendo influência humana disso no sentido de manipular ou jogar esse vírus aí. A outra eu já vejo, o que me leva a achar que pode ser sim uma variante que causa a hepatite, tá bom? Então, sim, grandes chances disso se espalhar aí pelo mundo. Pode não ter tanta relevância aí no sentido de tirar tantas vidas, porém pode afetar sim muitas pessoas. Pode causar pânico também, né? Que as pessoas entram no medo aí, e aí que ferrou mesmo. Pode ser algo bem mais pesado no sentido de impacto, tá bom? Aqui me falando disso, que pode ser algo aí novo, mas sim derivado de algo que a gente já tinha, tá bom? Se desenvolvendo, né? Mas sim, muito provavelmente as coisas sendo controladas, tá? E eu não vejo também a gente sofrendo com isso por muito tempo. Não vejo. Não vejo sofrendo com isso por muito tempo. Talvez uma que demore mais seja aquela outra. Eu sei que vocês podem estar se confundindo, mas eu vou tentar aí na edição colocar sempre o nome conforme eu for falar, tá bom? Aquela outra eu vejo sim, tendo bem mais chance de demorar um pouco para entender como funciona ou para controlar. Pode ser ainda que, sabe, a gente sofra um pouquinho mais com relação a isso. Com relação a tempo, essa eu vejo sim afetando muita gente, mas talvez que não tenha tanto impacto assim a longo prazo, entende? Que não se estenda demais. A outra eu já não sei, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Mais uma vez, não adianta ficar na vibração de medo, não adianta ficar já desesperado com uma coisa que não existe ainda, é uma probabilidade, tá bom? O que existe são os casos que a gente tem, que são pouquíssimos, graças a Deus. Que sim, estão afetando aí algumas pessoas, mas ainda não é uma coisa para se desesperar, entende? Então, vamos nos acalmar aí, tá bom? Muito provavelmente no nível que a gente teve naquela de 2019, 2020, a gente não vai ter mais, tá bom? Assim, até onde a gente quiser, até onde o ser humano ele merecer isso, tá bom?
Infelizmente, sim, a gente está sendo colocado muita prova, sim. Muitas coisas estão aí para nos ensinar muita coisa, para nos testar, sim. Falei para vocês que está sendo separado aí o joio do trigo, tá bom? E está. Quem não tá pronto, quem não tá mudando, tá sendo sim tirado do planeta. E é isso, gente. Não tem muito para onde correr, tá bom? Ah, Jéssica, então o que eu posso fazer para evitar? Se melhore. É simples assim, quando vocês entenderem a matemática da coisa, como funciona, pegarem aí o fio da meada, vocês vão ver que até doente vocês vão ficar pouquíssimo. Vai ficar só quando não tiver jeito mesmo. Até a imunidade vai aumentar. Sinceramente. Quando vocês começarem a praticar aí autoconhecimento, se melhorarem, mantendo aí a energia elevada, não permitindo que coisas ruins se aproximem de vocês. E como que não se permite? Quando você não está vibrando na mesma energia simples. Quando você não está vibrando ali na mesma vibração. Vão se aproximar de você energias que são compatíveis a você. E vai lhe acontecer coisas que você precisa passar. E aí cabe a você escolher se você vai querer passar pela forma mais fácil ou mais difícil. Tá? Mas não adianta temer antecipadamente. A melhor e mais inteligente coisa que a gente pode fazer agora é orar, tá bom? Mais uma vez, eu não gosto de falar aqui, que parece que quanto mais eu falo, não vamos ficar com medo, mais vocês ficam, mas não tem jeito, né? Vocês ficam pedindo para falar e ficam desesperados, mas mais uma vez eu vejo tudo tendo solução, tá bom? De uma forma ou de outra. Vocês precisam ter em mente que nada acontece se não tiver que acontecer, se não estiver nos planos espirituais, tá certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente continua aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.